Agora esta chamada está sendo gravada. Tem que entrar no link do pastor Lucas. Pode entrar. Não, eu fico aqui do ladinho. Bom, a paz, Senhor Jesus, irmãos, nós já estamos aqui online. Eu vou. Hoje é 3 unções aqui, pastor Jones, pastor Aníbal e eu, né? Eu estou duplamente ungido. Estamos todos juntos aqui. E todos juntos, então vamos começar a nossa live. Vitor Hugo, seja bem-vindo. Amém, que Deus abençoe Isso, a todos. irmão Vitor. Deus abençoe você. Então vamos orar. Quem vai orar? Já está gravando, pessoal. Ninguém quer orar? Eu posso orar, eu posso orar. A pastora Nilva. Aham. Pai amado, Pai santo, Rei da glória, Senhor dos senhores, muito obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor Jesus, entre os irmãos, cada dia buscando a sua presença, cada dia mais, te buscando em espírito e em verdade. Senhor Jesus, eu peço discernimento e sabedoria para o pastor Lucas, nessa noite, para que ele possa, através, Senhor Jesus, do seu Santo Espírito, ajudar a abrir o nosso entendimento em áreas que muitas vezes a gente ainda não teve esse entendimento. E o Senhor usa os seus para abençoar a outros. Sim, Jesus. E nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, amém. Senhor. Amém. Então, a paz, Senhor Jesus, irmãos, bem-vindos a todos. Eu não sei se eu mandei para o pastor João, mas eu vou só olhar aqui se eu mandei para o pastor João. Não sei, ele gosta de vir e às vezes eu posso ter esquecido dele. Ah, mandei sim. Ele tá. 22, 22. Então, mandei para o pastor João, talvez ele não venha, né? Porque até agora não apareceu. Então, vamos lá. Então, hoje, irmãos, nós vamos estudar os números da guerra celestial, certo? Vamos aprender algumas coisas, e algumas coisas a gente também vai especular, porque a gente não tem fontes totalmente confiáveis, porque são fontes históricas e fontes mitológicas, certo? E depois nós vamos entender um pouco do mistério do povo de Israel, certo? Então, assim, nós sabemos que lá no céu tem 24 anciões. Alguns dizem que os 24 anciões são os 12 patriarcas mais os 12 apóstolos. Só que lá no livro de Apocalipse, João está conversando com um dos anciões. Então, significa que se os 12 apóstolos estivessem lá, João estaria conversando com um dos 12 apóstolos. E talvez fosse ele mesmo conversando com ele mesmo no futuro. Então, existe essa teoria. Chegou o pastor João. Vou ter que repetir tudo de novo. Cadê o pastor João? Cadê ele? Pastor João. Demora um pouco dos Estados Unidos para cá. Chegou. Tá todo mundo aqui. Aê, pastor João. Ó, todo mundo aqui, ó. Aí, ó. Ô, pessoal, estou aqui aqui na estrada com a minha esposa. Fala alô aí, meu bem. Oi. Oi. Meu cachorro e minha filha atrás de mim. Fala oi para ele aqui, minha filha. Aqui, ó. Fala. Porra, aqui tem bastante. Se quiser um, a gente dá até 2 para vocês. A gente está indo para um restaurante e eu estou passeando um alô para vocês aqui. Estou passeando com a família. Amém. Já cortei o cabelo, ó. Cadê a costela? Você não fez a costela. Fez, nós fizemos uma comida tão gostosa. Tava muito gostosa. Parecia aqui um restaurante francês, aqui com a nossa francesa. Vai na costela e Tá manda muito gostoso. receita. Ah, tem que vir pro Brasil. Não vem com essa, não. Não vem, não. Mandar receita. Nós já mandamos muita coisa para Roma, para Espanha, para Portugal. Agora, para os Estados Unidos, a gente não vai mandar nada. É só pegar de lá. Tá bom? A pastora Nilva está lá. O pastor Jim está lá com o pastor Lucas. Em algum lugar aí. Tá? Oi, pastora. Cadê? Oi, eu tô Ana, aqui. fala. Aqui, ó. Aí, ó. Lá no fundo, lá. Tudo bom, pastora? Como é que você está? Tô bem, graças a Deus. E você, como está? Bem, graças a Deus, tá sol, né? Agora acabou. Não tô com aquele chapéu de frio, né? Essa hora aí, aqui tá frio. Tá frio. Hoje o dia foi frio aqui e tudo. E com muita chuva. Parecia que a gente nem ia chegar aqui no Pastor Lucas, mas graças a Deus a gente chegou. Bom tempo de hospital aí, mas tá agora tá começando a esquentar. As noites ainda ficam frias, sabe? Aí amanhã também, pela manhã, um pouquinho, aí depois começa, fica nublado, mas fica uma temperatura boa.
Que bom, graças a Deus. Que bom. É gostoso, né? Amém, queridos? Então, eu já vou, então. Abraço. Abraço, tá? Fica na paz, querido. Um abraço, tchau, Deus tchau. abençoe. Boa viagem, Deus abençoe. Um cachorrinho aqui dando tchau pra vocês também aí. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Então, irmão, como nós estávamos falando, nós temos lá no céu 24 anciões. Então, algumas pessoas dizem que são 12 apóstolos e 12 patriarcas. Só que lá no livro de Apocalipse, João conversa com um dos anciões perguntando sobre quem são estes. Aí que vem da grande tribulação, e outra vez ele conversa sobre a noiva, né, lá no final do capítulo. Então, o que seria? João estaria conversando com um dos 24 anciões. Então, se fosse 12 patriarcas ou 12 apóstolos, ele também estaria se vendo lá no céu. Talvez ele mesmo estivesse conversando com ele mesmo no futuro. É possível, existe essa teoria, mas outros dizem que são os 24 primeiros líderes espirituais que Deus criou, né, que seriam os 24 anjos mais velhos do universo. Tem o pastor Célio, né, que fala essa teoria. Só que assim, são especulações, a gente não tem confirmação direta, né, porque em nenhum outro lugar, a não ser que esteja decodificado no hebraico ou em algum versículo que a gente não sabe, qual é a origem desses 24 anciões. A gente pensa que assim, que de 12 tribos, uma tribo, né, abandonou o Senhor, caiu na idolatria, que é a tribo de Dan. Então, nos turnos do templo, eram 24 anciões, porque eram escolhidos 2 anciões por turno, certo? Que faziam, que nem lá na época de Jesus, ele estava no turno de Abias, quando Zacarias recebeu a revelação do anjo, né? Porque eles entravam lá no Santo dos Santos, então tinha um rodízio, certo? Nós temos 12 meses no ano, tá? E tem até um 13º mês que era acrescentado. Então, se você olhar esses números, você consegue entender, né, que é como se tivesse, vamos dizer assim, 2 anciões para cada mês, certo? Pode aceitar. Entendeu? Então, tem uma relação aí que a gente não sabe o que é. Então, se de 12, uma tribo abandonou o Senhor, ou caiu na idolatria, né, e Judas era da tribo de Dan, de 24 seriam 2. Agora, onde estão essas 2? É 12 no céu e 12 na terra. Nós temos 22 sefirotes, e não 24. Tem alfabetos que têm 24 letras, 25 letras, e tem alfabetos que têm 22 letras, como o hebraico. Então, se tiraram 2 letras. Quem são essas 2? Será que essas 2 letras do alfabeto hebraico são letras que denotam alguma coisa má? Né? Porque lá no alfabeto hebraico, cada letra denota uma coisa da criação. É boi, né? Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Het, Kaf, Yod, Ka, Lamed, Nun, Samek, e assim por diante, né? E veja, a última letra é Tav, que é a cruz, e a primeira letra é Aleph, que é o boi. Então, as coisas iam se consumar na cruz, certo? Agora, será que tem 2 letras ocultas? É uma pergunta. Eu vou pesquisar isso, se eu encontrar, eu falo para vocês mais tarde. Aí nós temos 144 mil dos ungidos na terra para trabalhar, que vão ser os 144 mil Elohims. Eles vão ser chamados de Elohims, porque eles vão ter o mesmo poder que Jesus, e vão ter a mesma autoridade, e vão executar milagres e maravilhas. Então, por isso que eles vão ser irrepreensíveis e andar de vestes brancas em toda a terra para pregar o evangelho, né, e preparar a noiva. 144 mil são 2/3. Então, quanto que era o total de anjos? 216. Se você tirar 1/3 de 216, dá 72 mil.
E quando Deus cria as nações na terra, com os filhos de Cão, Sem e Jafé, né? Começa com Sem, que é o mais velho, né? Depois Jafé e Cão, parece que o Cão é o mais novo, né? Eu não me lembro bem, mas só sei que o Sem era o primogênito, Shem. Ele gera 72 nações. Em várias passagens aparece o número 70, 72. Normalmente é 72, mas sempre eles arredondam para 70. O número de nações na Terra também corresponde aos números de profetas que profetizaram em Números 11, de 25 a 26. E eu vou ler aqui para vocês lembrar. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, e o nome de um deles era Eldade e do outro Medade, e repousou sobre eles o espírito, porquanto estava entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizaram no arraial. Então o Senhor escreveu aqueles lá, mas eles não foram lá receber o Espírito da forma como os outros 70 foram, mas eles receberam lá na tenda onde eles estavam. Então você vê que o número 72 está aí. Então vão ser 72 nações. Então um profeta para cada nação representado. Aí veja só, o que acontece com esses números, né? Nós temos de 24 anciãos, né? Representando as 12 tribos, então tem que ter dois personagens que foram retirados de cena, né? Para dar 22. Quando Deus manda aqui na terra 2 testemunhas, por que ele manda 2 e não 3? Para completar os 24 anciões. Então, parece que ainda nós teremos alguma coisa a ser revelada nesse sentido. A outra coisa que dá 144 mil é se você multiplicar 6.000 anos por 24 horas. Então, vai dar 144 mil. A outra coisa que dá 144 mil é 400 anos de escravidão vezes 360 dias, que dá 144 mil dias de escravidão aqui na Terra. Então, 400 é o número de escravidão no Egito, é o tempo do Egito, e a terra significa o Egito. Tá certo? Então, esses números são bem interessantes para a gente perceber que Deus está tentando colocar aqui alguma coisa que nos conta da queda dos anjos e da porcentagem dos fiéis e da porcentagem dos anjos caídos. Tá? Então, essa é a primeira parte da aula. A segunda parte da aula, que eu vou falar, está em Romanos. Porque nós temos que considerar 2 coisas interessantes em Romanos. Eu vou ler primeiro, né? A palavra de Deus sempre vem primeiro, depois. Deixa eu ver. Deixa eu achar aqui. Aquela parte que fala todo Israel será salvo. Onde é que está escrito? Está bem? Está aqui. Peraí, como o dia Israel, está com poder de Israel, replicas. Eu devia ter separado isso. Tem que tentar encontrar, amor, todo Israel será salvo. Bom. Ou então aquela parte que fala que se a queda deles foi a salvação do mundo, que será a sua reconciliação. Se não eu acho que é Romanos 11, 26. Eu posso tentar achar. Assim todo Israel será salvo, isso. como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Tá. Então tá aqui, a pastora Niva Show. Obrigado, pastora. Deus abençoe. Então é o seguinte,
Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel. E está falando Israel nação, tá? Até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, que é Jesus, né? E desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança quando eu tirar os seus pecados. Assim quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto a eles são amados. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, o que Deus deu para Israel, Deus não vai retirar, assim como para todos nós. Porque assim como vós também antigamente foste desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia. E a voz demonstrada, porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Isso está falando de gentios e judeus. Sim. Né? E onde é que fala? Se a queda dele, onde é que está escrito? Onde que está isso? A sua queda foi a nossa reconciliação, né? Onde é que está? Se sua queda... Pastor, onde foi que... Ah, está aqui, 15. 11:26 foi... 11:15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida entre os mortos? Então, Paulo está mostrando que o segredo da ressurreição ainda está com os judeus e não com os gentios. Por quê? Porque Deus, querendo salvar todo mundo, endureceu Israel como nação para salvar os gentios. E depois vai terminar o tempo dos gentios para voltar ao tempo dos judeus. E nesse tempo dos judeus é que vai ser revelado o segredo para a ressurreição dos mortos. Então, nós devemos orar pela restauração do povo de Israel para que nós também alcancemos a ressurreição, porque o segredo da ressurreição ficou guardado com eles, tá? Então, veja lá. Esse é um mistério que está no verso 15 de Romanos 11. Só que o povo de Israel hoje... Tá. Alguém está mandando? Alguém mandou alguma coisa. 9:27. Ah, sim, depois eu comento isso. Tem mais gente comentando. Tá, segura os comentários aí que já eu respondo. Linkar os versículos a seguir. Ainda que agora o povo já seja tão maior como mas somente alguns retornarão. Já disse exterminar, virá transbordante como se fosse inundação. Tá bom. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Já vou responder essas duas partes aí. Isaías 10:22 e 9:27. Então, o povo de Israel hoje, agora que entra o mistério, preste bem atenção, para vocês entenderem. O povo de Israel hoje, ele é formado pelos casarianos sionistas e pelo verdadeiro povo de Israel. Se você pesquisar na Wikipedia, como eu pesquisei aqui, os casarianos são judeus askenazes que se converteram ao judaísmo. Tá? Então, de onde vieram esses casarianos que foram introduzidos no meio do povo de Israel? Antes disso... Opa, é isso. Comentário aqui, vocês ajudam, Daniel, né? Tá, então vamos lá. Então vamos aqui respondendo devagar, porque são muitas informações. Se contém um pouco aí. Vão guardando as perguntas, depois eu leio, tá? Então vejam só. Quando os querubins estavam lá na arca do templo, eles formavam, as asas do querubim se tocavam, e aqui formava um triângulo, assim, ó. Certo? Bem em cima do propiciatório aqui. Eles pegaram, fizeram aquele olho que tudo vê, baseado nesse triângulo. Só que a bandeira de Israel é um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Tá? Então, quando você junta os dois triângulos, forma aquela estrela de Davi, que não tem nada de estrela de Davi, se você for ver bem. Eu acho que nem Davi sabia dessa estrela. Foi Salomão que foi atrás dessa estrela e veio da bruxaria.
Então, o que significa? Que existe uma trindade, né, que é de Deus, e uma trindade satânica, que estão convivendo juntos, dentro do povo de Israel. Então, se você perceber isso, você sabe que todas as disputas que estão dentro de Israel também têm os seus infiltrados espirituais que são anti-Messias. Por quê? Porque eles querem o Messias falso e não o Messias verdadeiro. Então, Satanás, ele infiltrou dentro do povo de Israel uma linhagem que não é de Israel. Tá? E por isso que gerou os sionistas, esse povo apaixonado pela nação de Israel e que justifica qualquer atrocidade, até mesmo contra o povo de Israel. Que dizem que na Segunda Guerra Mundial houve traidores, né, que eram do povo judeu, que também entregava judeu. Existe até uma lenda, não sei, não vou agora especular, que o próprio Hitler também tinha descendência judaica. Então, como ele poderia ter perseguido seu próprio povo? Aí eu vou para entrar numa outra questão aqui mais polêmica ainda, depois eu vou sair. Depois eu vou responder essas perguntas de vocês. Então, veja só. Quando você faz o estudo dos números, né, nos mistérios cabalísticos, eu vou colocar assim, para você saber mais ou menos de onde tem essas informações. Nós estamos na terceira terra. Quando Jesus vier entrar no milênio, nós vamos para a quarta terra. Então, nós tivemos duas terras antes dessa terra feita por seres humanos. Na primeira terra, certo? Deus tinha colocado Satanás como um querubim da guarda e como um sacerdote responsável pelo louvor da criação para levar até Deus. Segundo o que parece, alguns estudos, eu discuti isso com algumas pessoas, o planeta tinha 54 horas. Um terço dos anjos caíram. As horas foram reduzidas para 36. Depois desse 36, houve uma segunda queda. As horas reduziram para 24. Né? Se você reduzir mais um terço, as horas vai cair para 16. No final dos tempos, eles dizem que o nosso dia... Tá, Isso, tá bom. No final dos tempos, significa que os nossos dias são abreviados. Pode ser que a rotação da Terra mude, pode ser que a órbita da Terra em torno do Sol mude de alguma forma, e nós tenhamos esse dia de 16 horas. Né? Alguns cientistas falam que nós já estamos em 16 horas, porém contando numa sensação de 24. Por isso que a gente tem a sensação de que os dias estão passando mais ligeiros. Né? Mas isso aí está entre especulação e não. Então vamos lá tentar encaixar alguma coisa aqui. Na primeira terra, ninguém estava corrompido. E conta que existia um povo luminoso. Igual os 144 mil vão ser luminosos, eles vão... Isso. Ainda tem a frequência... eles ficam jogando informação, é horrível, né? Continuar a aula assim, mas tudo bem. Então, igual os 144 mil, que vão voltar a ser luminosos, porque Adão também era luminoso, existia já um povo luminoso. Então, quando Satanás caiu, ele arregimentou parte desse povo. E conta a lenda que esse povo foi obrigado a vir para o mundo material. Eles moravam entre o mundo celestial e o material. E eles geraram o povo ariano. E era esse povo ariano que Hitler estava tentando recuperar. Ou seja, recuperar o DNA dos arianos. Então, você veja até um nome interessante. Casarianos, arianos. Tem alguma coisa, certo? Casários, ários. Tá? Então, era um povo de pele branca. E essa pele era tão branca e luminescente. Veja só o que acontece. Dentro desses arianos, né, quando ocorre a criação do Éden, certo? Já existia um povo ao redor do Éden. E as raças se misturaram.
Então, alguma nação já tinha existido que tinha uma origem diferente da origem do barro, embora tenha se materializado também. Exatamente. Então, toda essa busca por eternidade, né, que Satanás queria dar ao homem, também estava baseado no fato dele querer ter uma raça superior, uma raça que dominasse sobre a raça adâmica, certo? Então, daí surge o nazismo, né? A ideia do nazismo, a ideia de ter uma raça superior, que era como se disse assim, olha, Deus criou Adão e colocou a terra, mas nós já estávamos aqui antes, então nós temos mais direito à terra do que Adão. Mas esse povo que estava aqui antes veio de quê? De uma queda. Então essa é a história que tem nas entrelinhas. E esse povo, ele entra na descendência e ocupa, né? E se mistura com a raça adâmica e, no caso, contamina o povo de Israel, né? Que o Senhor queria uma linhagem pura que não fosse contaminada. Além da contaminação com o povo de Canaã, né? Que também tinha vindo de lá, porque houve se você for ver as histórias, você vê que tem um percurso que os povos começam a descer e dá origem aos povos eslavos, né? Os povos de pele muito branca. Tá? Então, isso são histórias antigas, que mais ou menos dá um ressoamento de que algo está oculto em relação a essa mistura que houve em Israel. Uma mistura adâmica, que adora o verdadeiro Deus, certo? E uma mistura ariana, né? Ligado ao satanismo, que adora um anjo caído. Por isso é que tem um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Uma trindade divina, uma trindade maligna. É o que se especula, tá bom? Então vamos lá. Então, o que Deus quer que nós tomemos como posição? Que nós continuemos orando para a salvação dos judeus. Certo? Se na terra como no céu, né? Seria o... Não, nós e nazarenos não tem nada a ver. Porque tem a Natser, que é renovo, e Nazareno, que era outra coisa. As palavras no hebraico são parecidas, mas não tem nada a ver. Bom, vamos lá. Quando Deus fala, lá em Isaías, vou pegar Isaías 10, 22. Ainda que agora o povo de Israel... Vou ler na minha Bíblia, vai. Porque se teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente se converterá. A palavra se converterá aqui não está traduzida correta. A palavra aqui é retornará, certo? Não sei por que alguém colocou que era se converter. Uma destruição determinada transbordante. Então, significa, diante da destruição que vai haver, certo? Os que vão voltar para Israel, no fim dos tempos, é um remanescente pequeno, tá? E que vai passar para o milênio, vamos dizer assim, que vai esperar Jesus, em cavalos brancos. Aí tem um outro versículo aqui, ó. Também Isaías proclama em relação a, ainda que o número de israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Exatamente. Por causa da tradução errada, de 10, 22, Romanos 9, 27, colocou como um pouco que seria salvo. Não é salvo, porque convertido foi transformado em salvo. Por isso, Romanos 9, 27 acompanha Isaías 10, 22. Se você for ver no hebraico, não é convertido, é retornar, né? Porque a palavra converter e retornar é voltar ao caminho. Converter é voltar ao caminho. E retornar é a mesma coisa. Então, a semântica é diferente, mas as palavras são muito parecidas, né? Então, é por isso que tem essa confusão. Agora, vamos lá.
Então, já respondi essas duas perguntas. Agora a gente pergunta, todo Israel será salvo? Vamos para Romanos, onde a pastora tinha encontrado. Uhum. Isso. Não, todo Israel será salvo? Romanos 11, 26. 11, 26. Então, veja só. E por que não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo? Preste atenção, ele está falando de segredo. Para que não presumais de vós mesmo. O que é presumar de vós mesmo? É você imaginar coisas que não são verdadeiras. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, Deus foi lá, salvou os gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá um libertador e desviará de Jacó as impiedades. E será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Então, a palavra de Deus vai se cumprir, certo? Apesar de haver essa influência étnica ou genética, não sei como que eu poderia usar aqui, de pessoas que não são adoradores do verdadeiro Deus. E hoje em dia nós estamos no tempo dos gentios, né, pastor Lucas? Isso. Hoje em dia, né? Ainda estamos no tempo do gentio, até que a igreja seja arrebatada, né? Ou até que se complete o tempo das 70 semanas de Daniel, certo? Que a última semana são os últimos 7 anos das semanas de Daniel. Então, veja só, o que está acontecendo aqui? Satanás não quer que nós ressuscitemos, certo? Satanás não quer que nós alcancemos a ressurreição. Não quer. Por quê? Porque Satanás, já viu aquele jogo que você vence por WO? Você desafia o adversário não aparece para jogar, e você fala, não, eu declaro ele como vencido. Então, Satanás quer expurgar os pecados dele, destruindo as promessas de Deus, destruindo a nação de Israel e destruindo a igreja, porque aí ele diz assim, ó, venci por WO, ou seja, você não conseguiu cumprir nada. Então, eu tenho direito de voltar para o céu e ter as minhas prerrogativas aceitas, certo? Então, ele quer expiar o pecado dele não pela cruz, porque a cruz ele rejeitou. Ele quer expiar o pecado pela destruição. Por isso que existem as jihadis. E por isso que eles querem que todas as pessoas se convertam ao Deus falso do islamismo, que é o próprio Satã, e não o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Certo? E aí o que acontece? Se eles eliminar os cristãos e o povo de Israel, Satanás está tentando dizer para Deus que Deus não conseguiu cumprir a promessa com Israel e nem com a igreja, e não houve arrebatamento e não houve ressurreição. É por isso que a guerra celestial vai chegar nesse ponto. Então, nós precisamos tomar a posição de continuar orando pela salvação de Israel, mesmo que lá dentro estejam infiltrados os casarianos e os sionistas, que lutam contra o próprio povo de Israel de uma forma mística, misteriosa, certo? De uma forma antagônica, com um poder espiritual contrário. Ok? Então, veja só, nesse sentido é que a gente tem que ficar atento para a gente não tropeçar, ok? Porque embora você possa dizer que o Israel de Deus é a igreja, mas Deus não desamparou o povo dele. Porque se você disser que Deus desamparou o povo dele, você está seguindo a heresia de Marcião. E a heresia de Marcião dizia que Deus rompeu com o povo judeu e só tratava com os gentios, e, portanto, a igreja católica era a senhora herdeira do governo da terra. E quando Hitler se associou à igreja católica para destruir os judeus, ele tinha essa justificativa, de que os judeus podiam ser exterminados porque mataram Jesus, e porque Deus os tinha abandonado. Então, tem que se tomar cuidado com isso, porque senão nós vamos virar antissemita. Tá? Tem antisionista e antissemita. Ok?
É verdade. E alguns dentro de Israel acham que o Alá é o mesmo Jeová. Então, tem alguns, né, daqueles barbadinhos lá, daquele chapeuzinho lá, que apoia, certo, a União Árabe-Israel, ou que apoia a união dos mistérios, né, da Babilônia e de Israel. Ok? Então, preste bem atenção. Eu estou tentando explicar de uma forma bem geral, porque esse assunto é muito minucioso, é muito complicado. Você lidar com esses argumentos, com essas coisas, tem que ter uma pesquisa até mais profunda. Mas, para início de conversa, né, para a gente poder se posicionar melhor, nós temos que tomar cuidado com isso para não cortar. E nós não devemos nos tornar antissemitas. Antissemitas e cortar com a espada o nosso irmão que Deus quer salvar. Entenderam? Então, por isso que a questão árabe-israelense não é simples. Ela é uma questão espiritual muito séria que não se resolve com política e nem com acordos de paz. Quem vai resolver isso é o próprio Deus, porque o Senhor é quem sabe quem são os dele. Por quê? Porque a rebelião começou lá no céu. E ela está se materializando aqui na terra e sendo mostrada na história do povo de Deus e na história da igreja. Certo? Então, por isso que antes de começar essa aula, eu falei dos números da guerra celestial, para você ter uma ideia de que Deus tem mistérios ainda a nos revelar na questão desses números e dessa guerra. Para que, quando vier esse acordo de paz com Israel, você esteja atento, porque ele é um acordo de paz fictício, falso, para que o próprio anticristo tenha uma desculpa de destruir o povo de Israel. E por que ele faz isso? Qual é a motivação espiritual? De expiar os pecados de Satanás. Toda a jihad contra judeu e contra cristão é para expiação da maldade de Satanás. Por isso que ele quer dominar o planeta. Ele quer fazer o califado mundial. Todo mundo entendeu? A inspiração espiritual da jihad é a destruição. Então não pense que se o judeu ficar brigando com o cristão, se o judeu não vai ser perseguido, vai. E se o cristão ficar brigando com o judeu, não pense que os cristãos não vai ser perseguido, vai. Porque é Satanás que é o nosso inimigo. Não é judeu e não é cristão. Isso. Exatamente, irmão. Porque teve muitos salteadores que não entraram pela porta. Exatamente. O cavalo de Troia, porque árabes estão tomando o continente. Eu tive uma revelação que toda a Europa, de ponta a ponta, de Oriente a Ocidente, vai ser toda invadida. Toda invadida. Ah? Então, eu acho que eu consegui explicar os pontos de dúvida. Eu acho que eu consegui explicar a questão do Israel espiritual e do Israel material, que persiste, tá? O Israel material persiste porque Deus não abandonou o seu povo. Satanás, ele já sabe dos planos de Deus antes da gente entender, por isso que ele providencia os infiltrados, tá certo? Então é por isso que o povo de Israel, nem ele mesmo se distingue espiritualmente para entender a sua própria condição. Por quê? Porque se ele tivesse recebido o Messias, ele saberia distinguir o corpo de Cristo. E eu estou aqui, pela graça de Deus, tentando ensinar vocês a distinguir o corpo de Jesus, para não ser confundido nesses acordos de paz e nem no antissemitismo. Sim, calma. É que assim, cada revelação tem os seus pedaços que você tem que encaixar de alguma forma. Então, cada um aqui está jogando alguma coisa. Lá em Porto fazem teste de Detran, burca, afegãos chegam aqui por... Bom, tudo bem. Então, irmã Márcia, preste bem atenção. Quando Deus permite os gentios, certo? Deus estava contando uma história. Quando Deus cria uma nação para Israel, Deus está contando uma outra parte da história, certo?
Quando Deus espalha as 10 tribos pelo mundo, é porque ele está usando o fermento daquela mulher. Lembra a parábola do fermento? Que a massa ficou toda levedada, que ele juntou o fermento, e depois de 2 dias ou 3 dias, pastor? 3 dias. Ele foi lá, falou que o reino de Deus é como uma mulher que pegou um pouco de fermento e juntou tudo na massa, e depois de 3 dias estava tudo pronto. Então é isso que vocês têm que entender, que o fermento, certo, foi o espalhamento do povo judeu das 10 tribos pelo mundo. É por isso que tem 10 igrejas. Tá? Por isso que tem 10 igrejas. Por isso que tem 2 testemunhas. E por isso que tem 7 igrejas que são fiéis. Certo? 7, 4, 11, 7, 5, 12. Tá? Para recompor os 12 fundamentos das 12 tribos, certo? Todos esses números fazem parte dessa matemática celestial, vamos dizer assim, desses mistérios. Tá bom? Então, são 9 horas. Alguém tem perguntas? Alguém tem comentários? Deixa eu só comentar uma coisa com Emanuel. Emanuel, em Foz do Iguaçu, eu estou aqui do ladinho do pastor, tá? Emanuel, em Foz do Iguaçu também tem uma... Paz, minha amada Ali, Deus te abençoe. Então, em Foz do Iguaçu também, Emanuel, então tem uma mesquita muito grande ali, e também a gente vê que o crescimento deles é muito exponencial ali em Foz do Iguaçu, sabe? E eles estão comendo pelas bordas, mas agora eles estão num número maior e vai aumentando, e ninguém fala nada. Seria isso. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Nosso amado pastor Lucas? Deixa eu só anotar, senhor. Justamente a questão de filhos, multiplicando isso. E outra coisa, eu vou ficar aqui. E outra coisa, eles multiplicam muitos filhos, porque esse é o objetivo, entendeu? É o objetivo, entendeu? Quanto mais é uma estratégia. Né? É uma estratégia. Para poder vencer pelo número numa guerra. Pelo número numa guerra, justamente. Uhum. Pronto, gente. Vamos lá, então, vou falar. A paz do Senhor, queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Né? Não, realmente, né? Essa questão das 10 tribos perdidas e nós sermos descendentes dessas tribos perdidas, né? E é muito interessante isso, realmente. E até está escrito lá, né? Está escrito na lei, lá nos profetas, que como é que é? Eu farei uma nova aliança com Israel e com Judá, né? Então a nova aliança seria feita com Israel e com Judá. Então nós estamos inseridos nessa nova aliança, né? Porque nós cremos, né? Nós cremos em Cristo, né? Então é um mistério grande aí. É um grande mistério, uma coisa linda de Deus, né, mas farei uma nova aliança, né? Farei uma nova aliança com Israel e com Judá. Até que a irmã Márcia colocou isso aí, né? Mas é interessante. Ali também, a irmã Márcia colocou. Mas lá em Ezequiel também tem. A gente tem essa descendência, esse DNA, essa descendência, né? E etc. Né? Amém, queridos. Deus abençoe, viu? Se alguém quiser, né, falar alguma coisa aí. Quer fazer mais uma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade, gente. Bom, gente, eu vou só fazer mais um comentário aqui, é o seguinte, por que está escrito lá em Romanos aquele negócio assim, ó? Porque Deus encerrou a todos debaixo das desobediências para com todos usar de misericórdia. Porque Deus sabia que ia ter uma raça pura e uma raça contaminada, uma raça obediente e uma raça desobediente.
Mas ele precisava usar de juízo e sabedoria e justiça para fazer o quê? Não dar nenhum privilégio não dá nenhum privilégio parcial a ninguém, certo? Nem a um nem o outro, e ser realmente justo, mesmo com os seus inimigos, ou seja, né, se aqueles inimigos, né, que seguiram Satanás se convertessem, Deus seria justo com eles. Se eles não se convertessem, Deus continuaria justo. E se aqueles que são dele, né, permanecessem, também Deus seria justo. E se não permanecesse, Deus seria justo também. Por isso que Paulo também fala assim, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar enxertados. Pode falar, irmã. É um jogo de sabedoria, porque lá na frente ele diz assim, 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, Deus permitiu que amigos e inimigos se misturassem, exercessem um juízo igual e equânime para todos, e visse o coração de todos e julgasse o coração de todos de forma justa, dando oportunidade até para os inimigos se converterem. Pode falar. Boa noite. Eu acho que você respondeu o que eu ia perguntar. Sobre os ismaelitas, né, e os descendentes de Esaú, que eu não sei se o irmão Lucas concorda com isso, são eles que é o povo que há, né, de vir perseguir, né, eu não sei se o anticristo vem dessa linhagem, né, que alguns falam que sim. Esse povo ismaelita, esse povo de Esaú, eles será que eles vão se converter? Há possibilidade desse pessoal reconhecer o Messias? Sim, há possibilidade. Não é 100%. Tá? Não é 100%. Porque o problema do mistério, irmã, é o seguinte, tem outras vertentes dentro do problema. Por exemplo, vamos supor, Deus cria uma raça suscetível a amar, a perdoar, a ser humilde e perseverante, certo? Da linhagem adâmica pelo seu próprio sopro. Essa linhagem é contaminada pela árvore do bem e do mal. Então, nós temos uma linhagem para ser recuperada, que ela é levada para frente até chegar ao povo de Israel. Paralelamente, o inimigo cria outras linhagens, certo? Ou de seres materializados, ou de genética adulterada, para gerar uma prole inimiga. E ela se prolifera na terra. As pessoas são livres, embora haja mandamentos. Aí a linhagem adâmica se mistura com linhagens não adâmicas. Começa uma contaminação material e espiritual. E Deus fala assim, bom, tudo bem, eu consigo dar conta. Eu mando meu filho, ele morre, derrama o seu sangue, quem tiver sangue, tem sangue para ser redimido. E tem DNA para ser restaurado. Então, independente se a pessoa é de linhagem adâmica ou não, mas houve uma mistura, certo? Então, todos têm potencial de salvação, tá? Aí, o que vai acontecer? Quando Deus começa com a linhagem semítica, o povo que não está dentro da promessa acha que Deus está abandonando ele e vai procurar o quê? Recursos malignos. E isso que aconteceu com a tribo de Ismael, a tribo de Edom. Edom, irmão de Jacó, ou Esaú. Ismael, irmão de Isaac, filho de Abraão. Então, esse povo se contamina e se torna inimigo, que não precisava. Somente Deus tinha traçado um plano, né? É como aqui. Eu estou aqui na minha casa com o pastor Jones e o pastor Aníbal. E Deus diz assim, ó, o pastor Jones vai ser o líder. E o irmão Lucas vai se submeter a ele. Eu não tenho que ficar com raiva da eleição de Deus e querer matar o pastor Jones. Certo? Eu tenho que falar assim, não, pastor Jones, aonde você estiver, eu estou junto, e o que você fizer, eu apoio.
Entende? É assim que Deus quer que funcione. O que aconteceu? Os filhos de Ismael ficaram contra os filhos de Jacó. E os filhos de Edom, né, por ser o pai dos descendentes de Edom, né, e os filhos de Ismael veio da tribo lá, das 12 tribos árabes, né, acho que é árabes que chama, ou ismaelita, não sei, porque o árabe e ismaelita tem uma confusão também aí, étnica. Então, eles começam a ficar inimigos, tanto dentro dos filhos de Agar, vamos falar assim, né, dos filhos de Agar, quanto dos filhos de Edom. Porque eles se juntam uma linhagem maligna. Embora Deus tenha permitido, até para, se possível, salvar qualquer um. Independente de onde você proceda. Porque até no Salmo 82, o que Deus fala lá no Salmo 82? Vós sois deuses, porém vocês vão morrer como homens. E ele está falando de quê? De linhagem de anjos caídos. Então, irmã, nós somos que nem caneta Bic. Todas elas têm uma carinha tudo igual, mas uma é vermelha, outra azul, outra é verde. Ou seja, o conteúdo é diferente. Então, Deus é que sabe o segredo dos corações. Então, pode ser que no mundo tenha anjos caídos materializados como homem. E pode ser que tenha apenas pessoas descendentes de Adão. Por quê? Porque o Salmo 82 dá esse precedente. Vós morrereis como homem. E no Salmo 48 também. Tá? Vou ler lá o Salmo 82 e o Salmo 48. Certo? Para você ver. Salmo 82. Deus está na congregação, ou também chamado de assembleia, dos poderosos. Esses poderosos não são os reis da terra. Embora Satanás, quando caiu, ele instituiu também 12 reis aqui na terra. Ele fez tudo cópia do céu. Julga no meio dos deuses. Esses deuses são os Elohims, ou anjos caídos que estavam cometendo maldades. Até quando julgareis injustamente e acrescentareis as pessoas dos ímpios? Aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazeis justiça ao pobre, ao órfão, justificai o aflito necessitado. Livrai o pobre necessitado e tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Então, isso aqui é uma linhagem de anjos caídos, certo? Que estão exercendo um juízo contrário à justiça de Deus, e eles vão morrer como homens. Eles dizem assim, todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Então, qual era a condição para eles aqui? Executar uma justiça, viver como pessoas justas. E não, né? Vão se materializar e vão morrer como homens, né? Para receber o mesmo juízo. Por isso que Paulo lá fala, encerrou todos debaixo da desobediência. O que é debaixo da desobediência? Materializar-se nesse mundo, irmão. Esse mundo é o mundo da desobediência. O céu não é o mundo da desobediência. O céu é o mundo da obediência. Para ter misericórdia de todos. Tá? Então, eu não sou Como que é? Meso. Não, aquele é pré-existencialista. Ah, tá. Eu não sou pré-existencialista, mas existe algum cheirinho no queijo. Algum cheirinho no queijo tem. Eu posso dizer que todo mundo aqui é anjo caído, que está se encarnando e veio para voltar para o céu? Eu não posso dizer. Mas uma coisa eu sei. Uma boa porcentagem é descendente de Adão. Agora, houve outras linhagens? Houve. Houve contaminação? Houve. E dentro dessas linhagens, dessa contaminação, é possível que tenha encarnado anjos caídos? É possível. Eu é que não vou me identificar. No dia que eu for arrebatado e for lá na sala do trono e falar assim, Lucas, você era um anjo caído, mas eu tive misericórdia de você. Que nem o... Eu falo, tá bom, Senhor, obrigado. Glória a Deus, estou de volta. Entendeu? Eu não posso fazer isso. Eu creio que eu sou de Adão. E eu creio que o verdadeiro israelita descende de Adão.
Agora, casarianos, descende de quem? Dos arianos. Os arianos são o quê? O povo luminoso que decaiu junto com Satanás. E tem até os Atlânticos. Tem um povo que mora no mar, que não seguiu Satanás, porque os anjos das águas, lá em Apocalipse, louva a Deus quando ele executa o juízo. Presta atenção, os mistérios. Tá bom? Vamos ler o Salmo 48. Acho que é o 48. Acho que é o 42. É o 42. Acho que é o 42. Não, peraí. É que outro dia o irmão pegou e mostrou. Isso, agora é o 46, 48. Acho que... Achou aí? Dos israelitas? É que fala que também fala dos anjos caídos. É um 40 e alguma coisa. O salmo, né? O nome eterno, salmo da noite, nos triunfos Que ideais. vós sois deuses, né? Não. Os vocês deuses é o 82. 42, deuses. Peraí. Agora eu não lembro, irmãos. Eu vou ficar devendo para vocês. Eu vou olhar lá no vídeo do irmão, que ele mostrou que no hebraico teve umas mudanças aqui de tradução, e depois eu trago para vocês. É que eu não me preparei para essa parte, aí surgiram essas perguntas, mas depois eu trago. Tem um outro salmo que também fala, e ele fala, não é nem dos anjos caídos, é dos espíritos dos ares, que ainda serão derrotados, né, da potestade que ainda está no ar. Potestade do ar. Eu não sei qual que é, mas eu não lembro. Satanás é o príncipe das potestades do ar. Isso. Tá bom? Irmão Lucas, aí então fecha. A nova aliança é a nova criatura justificada pelo sangue de Cristo, fazendo tudo no corpo de Cristo por causa do DNA dele, que a gente toma na Santa Ceia. E restaura. E restaura até a transformação da glorificação do nosso corpo como completude da nova criatura. Exatamente. Lindo, e nós temos que viver pela fé até isso acontecer. Porque se nós não viver pela fé, a carne volta para trás. Tanto a carne adâmica, porque tem o fruto do bem e do mal, quanto a carne nefilínica. Os dois vão precisar de fé. Um porque sai fora do corpo e faz viagem astral, porque tem carne nefilínica, e o outro porque não sai fora do corpo e tem que clamar piedade e misericórdia, né? Que é descendente de Adão, não tem todo. Que a nova criatura é nascida da água e do espírito, né? Não da vontade da carne. Exatamente. Um dos espíritos terríveis que vai lutar mais no final dos tempos, até por causa da ciência, por causa do esfriamento do amor, por causa da potestade que tá adentrando, tá lutando maior, é o espírito da incredulidade. E a incredulidade é rebeldia. Rebeldia não é porque assim, ó, o que você tem que entender? Que quando você toma na consciência uma atitude, é porque no espírito você já tomou. A rebeldia, ela é no espírito, é uma repulsa contra Deus. E aí ela chega na carne como incredulidade. Então, quando você tem espírito de incredulidade, você tem que repreender na sua mente e no seu coração. Senhor Jesus, tira esse espírito de incredulidade de mim, porque está vindo lá da seta maligna espiritual. Porque, olha, se você mora no céu, está olhando para Deus, adorando o dono do trono, como é que você vai duvidar que Deus existe? E se você está aqui na Terra, nunca viu Deus, você só vai duvidar que ele existe, porque Satanás fica tentando anular a palavra dele na sua mente. Então, se você nunca foi para o céu e nunca viu Deus, mas você crê na palavra, e se você tem incredulidade, Satanás fica tentando entrar na tua mente. E se você, né, digamos que você fosse descendente de um anjo caído, né, alguma prerrogativa espiritual você já carrega. Então, se você é incrédulo, é porque você é rebelde. Então, dos dois lados são rebeldia.
Sim. Os dois Mas todos foram consumados debaixo do pecado e todos são justificados por Cristo. Exatamente. Colocou nós todos devendo e todos podendo ser remidos por Ele. Efésios 2:2 e tem muitos muçulmanos, irmã Alê, que Deus tem dado revelação e tem convertido, viu? Um espírito que controla o mundo, o que antes da salvação influenciou a vida das pessoas, levando às desobediência a Deus. Tá, Efésios 2. Espera aí que a pastora Nilva trouxe uma informação aqui. Efésios 2:2 e Efésios 6:2. 6:12. Efésios 2:2. Em outro tempo, andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse príncipe da potestade do ar ainda não foi derrubado, tá? Os que foram aprisionados foram os anjos caídos do dilúvio, tá? Então, por isso que ainda a guerra celestial ainda não terminou. E Efésios 6:12. 6:12? 6:12. Então, por isso que ainda nós temos batalha para vencer, para resgatar o povo de Israel também. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tá? Pode falar, irmã Alexandre. Então, eu fico muito confusa, porque, por exemplo, os judeus, na sua grande maioria, tá? Eles não aceitam, né, o Messias. Alguns têm raiva, tá? Eu pude ver isso de perto. Eles não aceitam mesmo, tá? Não é uma coisa assim, não, ele é um rabino, não. Eles não gostam nem do nome. E o árabe, ele tem raiva de judeu, porque eu acho que o árabe, eu não sei se o árabe aceita o cristão melhor do que o judeu. Eu ainda não cheguei nessa conclusão. Então, o anticristo, ele vai perseguir os judeus, mas os judeus detestam Cristo, sabe? Então é confuso, sabe? Porque para mim ele ia perseguir os judeus, sabe? Fica confuso, eu ainda não consegui ligar esses pontos. Peraí, então eu explico. Veja só. A única coisa que nos aproxima dos árabes é porque no Alcorão fala de Jesus como isso. Certo? E fala de Maria também. Sim. Por quê? Porque Maomé é pós-Jesus, é pós-igreja, século VII. Então, isso dá uma amenizada. Mas, em termos espirituais, quando você declara que o Alá é Deus, você está tirando a glória do verdadeiro Deus, Jeová, para dar a Satanás. Por quê? Porque é um Deus de ódio. Então, um Deus de ódio não vai aceitar que você adore outro Deus. Então, os cristãos vão ficar na mesma linha de morte que os judeus. Entendi. Isso, e o Baal, que eram os inimigos de Israel. Exatamente, irmão. Certo? Agora, a casa, são 2 casas, certo? 2 tribos que ficou uma casa e as outras 10 que se espalharam pelo mundo. Mas é profético e determinado por Deus a cegueira de Judá, até acabar o tempo da graça para Israel. Aí o Senhor não vai fechar a porta para os gentios e vai despertar Israel, que deixou um remanescente, que vai ser desperto e vai crer no Senhor, Jesus, e vão confessar, e o Senhor ainda deixou claro que ele vem quando eles clamarem, que é a primeira casa de Israel. Vou pôr assim, 1 e 2 para entender. A primeira casa de Israel, clamar e falar, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles confessaram que eles transpassaram o Filho de Deus e vão aceitar o Messias. Aí o Senhor volta. Não é um dos termos da profecia para a volta de Jesus? Exatamente. Sim. Agora, por que Deus teve que endurecer o povo de Israel? Pararam para pensar? Ora, se a massa de Israel já estava contaminada com uma semente maligna, ele tinha que deixar descansar aquela semente lá, aquela massa lá, tratar com uma massa nova, contaminar essa massa nova, que era os gentios, com uma semente boa,
para ela proliferar, para depois tratar com a velha. Então, foi estratégico. Entendeu? Por quê? Porque o povo judeu, como nação, não cumpriu o seu propósito. E eles se tornaram inimigos de Deus, não de Jesus. A nação de Israel se tornou inimigo do próprio Deus de Israel. Se você for ver a história de como eles se comportaram contra Israel, leia o livro de Jeremias. Como eles foram rebeldes, e o livro de Ezequiel, onde eles começaram a sacrificar para Tamuz, rei babilônico, Deus babilônico. Ou seja, eles se aderiram a todos os anjos caídos, das quais eles tinham que lutar contra. Entende? Então, essa massa endureceu. E essa massa endurecida, Deus precisou deixar lá um tempo para depois tratar de forma sábia e separada. Porque aí entra também que as duas nações, que vamos colocar as duas casas, que é unida depois, é comparada como Oliba ou Liobá, não é? Exatamente. Mas isso é Israel e Judá. Sim. Então, as 12 tribos, Oliba ou Liobá, separado em duas casas, Judá e as 10 nações que se espalharam pelo mundo, porque todos foram destituídos da glória de Deus, tudo encerrado debaixo do pecado. Sim, mas eu estou falando de judeus, 12 tribos, que se dividem em 10 e mais 2, e estou falando de gentios. Entendeu? Estou falando Isso. Deus Lua. Uhum. É que eu ia fazer uma etiquetinha. Entendeu? Se você falar só de duas casas de Israel, você está falando de povo de Israel. Você está esquecendo o gentio, que são as outras nações. Eu pensei isso. Por exemplo, eu não acho que o anticristo, sim, é difícil, né? Vai vir da linhagem lá dos árabes, porque alguns estudos falam que o trono de Satanás está lá na Turquia. Como que o judeu vai deixar um árabe reconstruir um terceiro templo? Não faz o menor sentido, sabe? Não vai vir não. Não vai vir lá. Vai ser árabe e judeu, vai ser uma mistura. É tipo da tribo de Dan, talvez. Isso, né? Vai ser uma mistura, porque tem que agradar gregos e troianos. Vai ter que agradar todo mundo. Tem que agradar todos. Mas faz mais sentido mesmo. Não pode dizer que é só árabe. É porque tem o Dajjal e tem o Mahdi, hein? O Mahdi. Tem dois lá, tem um que destrói o outro, dentro do islamismo. E tem o Issa. Tem 3 personagens lá nas profecias árabes. Indiano. No Alcorão tem o Messias e o Anticristo também. O Mahdi, o Dajjal e o próprio Jesus. Está lá no Alcorão. E tem profecias para eles lá. Tá bom? E Deus quer salvar eles, mesmo com aquela confusão do Alcorão, hein? Por incrível que pareça. Deus quer salvar em Agora, uma coisa é certa, que eles estão se espalhando pelo mundo e já estão chegando aqui no Brasil. O Trump deu um alerta aí que o Hezbollah já está chegando. Aquele pastor Marcelo lá, que acerta assim, as coisas que ele anuncia, ele falou que o Brasil ia ser invadido lá pelo norte. O Trump agora essa semana deu uma notícia aí da inteligência que eles estão já na fronteira aí e está se cumprindo, né? Eles na Europa já estão tomando e agora já estão vindo para o Brasil. Tudo a jihad para gerar o califado mundial. Isso. Exatamente, irmão. O cara... Tem gente treinado no Islã para nos matar, independente se nós sejamos misericordiosos com ele ou não, mas mesmo assim a gente não pode odiar o nosso inimigo. Porque, irmãos, algumas pessoas vão ser sacrificadas, mas não vão perder a sua vida, vão ter que ter coragem de morrer por amor de Jesus, e outras não. Então, a questão não é morrer ou ficar vivo, a questão é não pecar contra Deus, ou seja, mesmo que seja o teu inimigo, o muçulmano, certo? Você continua
proferindo o amor de Deus. Porque quem vai decidir se ele vai para o lago de fogo ou se ele se converte é ele, Deus, né? É o coração dele. Porque na Guerra dos 6 Dias, eles retornaram porque eles viram milagres. Eles falaram assim, tem uma frase que eles disseram assim, nós podemos lutar contra o povo de Israel, mas não contra Deus. Porque eles viram anjos defendendo Israel. E as terras que Israel conquistou nos 6 dias teve que devolver lá, por causa do acordo com o Egito. E um tempo atrás, teve uma série no Netflix do Messias deles. E aí o povo árabe entrou, processou e eles tiraram não continuaram com a segunda temporada. Mas fazendo as mesmas curas, andando sobre as águas. Teve uma série aí, o pessoal caiu em cima, os árabes lá, e foi retirado. Processou, inclusive, e não teve a segunda temporada. Mas era, vamos supor, o Messias islâmico. Eu acho que eu assisti alguns capítulos dessa série. Era o Messias islâmico. Carisma é a presença do Espírito Santo, né, que é uma palavra grega que quer dizer carisma. Gente, se você vê nessa série, esse cara não tinha carisma nenhum. Do Espírito Santo, não, tinha carisma de feitiço, de enfeitiçador, entendeu? Hipnótico. Então, tome cuidado. O que as pessoas fazem, né, é olhar milagres para tentar distinguir, porque eles acham que sobrenatural é de Deus. Isso é um ensino errado. Nem tudo que é sobrenatural é de Deus, é o propósito. Você tem que conhecer quem é o verdadeiro Deus e saber a quem você adora, para que você não dê glória a outro. Então, quando a pessoa não conhece a Deus, ela vai achar que o milagre para cá e o milagre para lá é a mesma pessoa que está fazendo. E é para quem você está glorificando. Por que a gente sabe que o Alá não é Deus? Porque ele é o Deus do ódio. O verdadeiro Deus é amor, como o João falou, nas cartas de João. Então, você tem que pegar a Bíblia como um contexto completo. No Velho Testamento já estava presente o amor de Deus? Estava. Mas precisou João chegar lá e colocar na ponta do lápis. No vocábulo grego. Ágape. Não é? Mas já estava no Velho Testamento. Qualquer judeu pode perceber isso. Não é? Aí você fala, não, mas Deus mandava matar gente, matar até criança. Gente, você tem que entender o contexto da história, quais eram as etnias, como é que era o mundo naquela época, e quais eram as sementes das serpentes que estavam proliferando. Entendeu? E outra, não era um extermínio total. Por quê? Porque para exterminar tinha que ser inimigo. Agora, se a pessoa se entregava, ele passava a integrar o povo de Israel, mesmo que fosse escravo. E a irmã Ali perguntou sobre os filhos de Edom, né, os árabes. Alguns deles vão aceitar ser escravos de Deus para terem a salvação. Tem até uma passagem que nós vamos ser como reis e rainhas e nós vamos ter os nossos, entre aspas, eunucos ou escravos, que são o povo árabe, que vai aceitar servir por toda a eternidade como escravo. Lembra a parábola do filho pródigo? Que ele fala assim, eu aceito voltar para casa ao pai, mas mesmo que eu seja um dos teus escravos. Aí o pai vai lá e põe um anel no dedo e uma capa e fala, não, filho, você volta a ser como filho. Entendeu? É claro, uma vez que creu em Jesus, se arrependeu, é outra história, mas tem gente que deixa tudo por final, né? Aí eu não posso garantir nada. Eu não posso nem eu me garantir se eu deixar para o final. Exatamente, irmão Manuel. Então não distinga nada por milagre. A Igreja Católica ensina que tudo que é sobrenatural é de Deus, que o diabo não tem poder algum. Isso é uma mentira. Era isto não existe. Isso, o Padre Quevedo que dizia que o diabo não tinha poder nenhum para fazer coisa alguma. E aí isso é uma doutrina católica falsa. O diabo tem poder para fazer coisas assombrosas,
Sim, de engano. Por que que é engano? Engano do propósito. Você, um cientista, vai lá, vai estudar um milagre e vai achar que é milagre. É engano do propósito. Por isso que não se distingue milagre por milagre. A serpente de Moisés comeu a outra serpente lá do coisa, mas por quê? Para Deus mostrar o poder, mas a outra vara também virou serpente. E a outra água lá também virou sangue. O povo quer olhar assim, é uma tabelinha. Quem é Corinthians, quem é Palmeiras. Camiseta branca com vermelho é Corinthians. Camiseta verde é Palmeiras. Né? Flamengo e Botafogo. Camiseta preto e branco, Botafogo. Camiseta preto e vermelho, Flamengo. Não é assim, gente, que se distingue espiritualmente. Por isso que teve o 8 de janeiro lá. Né? Isso aí já é outro assunto. Então, gente, a gente tem que olhar quem é Deus. Você tem que conhecer a Deus e ver o propósito, para quem você está. O meu Deus é amor. Não manda matar. Eu morro, mas eu não mato. Eu estendo a mão, ele cai duro lá, porque Deus fez a justiça dele, mas eu não. Como teve gente que foi assaltar gente que estava orando no morro, lá no Rio de Janeiro, um caiu morto, outro se converteu, mas aí quem fez esse julgamento foi Deus. Eles só estavam lá jejuando e orando no morro. Eu não sei. Tem um vídeo de 2 assaltantes fugindo no carro, e o cara levando o outro e dizendo, não sei o que, vambora, a polícia está atrás de nós. Não, pelo amor de Deus, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Aí a polícia cerca, pá. Morreu os 2. E aquele que gritou, Deus me perdoa? Lá em Ponta Grossa, morreu 2 homossexuais. Um estava com um rosto bonito e o outro estava parecendo um demônio. No caixão, você conseguia ver a diferença. Entendeu? Quem faz essa separação não somos nós. Exatamente, confiar na soberania e na justiça de Deus. Exatamente, irmão. Exatamente. Tá? A gente não se julga, nem consegue, a gente se julgar, vai julgar o outro. Se você mora dentro do seu próprio armário, você sabe o que tem dentro do seu armário, você vai julgar o armário do outro, que você nunca entrou lá dentro. Né? Então, é verdade. Tá bom? Então tá. Quem vai orar são 9h30. Quem quer comentar mais alguma coisa, falar algum assunto. Então esse foi o propósito da aula de hoje. Os números da guerra celestial. Aí você veja então, né, pastor Lucas, que no fim dos tempos vai ser os pés da estátua de Nabucodonosor, é o fim dos tempos. Tanto que os 10 dedos do pé são esses 10 reis aí que vão se levantar, né? E vai ser uma parte do pé é ferro, a outra é barro. Então a parte do barro é que se manteve manteve o barro, manteve a união de Adão, adâmica, isso, exatamente. Né? Enquanto que o ferro vai ser aquele que vai o transhumanismo, entende? Né? Vai estar em aliança com as trevas mesmo, da marca da besta. Etc, quem aceitar alterar a sua própria natureza, né, está perdendo a herança de Adão. Isso. Né? Vamos dizer assim. Que é o barro, né? Eu vou ter corpo glorificado, mente espiritual, mente de Cristo, mas no transhumanismo não tem nada disso. Eu viro uma máquina, um robô seco, sem amor. Exatamente, vamos trocar a herança por um prato de lentilhas. Porque a herança, ela é espiritual, ela se conquista pela fé. E a fé, ela só vai ser operada quando Deus terminar toda a sua obra. Então, se você não acredita no construtor, você não vai morar na casa. Por quê? Você não tem paciência de esperar. Né? Ele só vai dar a ordem para a gente entrar no nosso lar celestial e no nosso novo tabernáculo quando ele concluir a obra, porque ele não quer levar só um. E ele não quer puxar um né, e os outros lá no fundo, lá atrás, ele quer levar todos. Então, por isso que o dia do perdão é só um dia, para todos. E o dia do arrebatamento é um dia para todos. E o dia da volta em cavalo branco é um dia para todos. Entendeu?
Embora Deus crie etapas, porque ele vê quem é os mais esforçados. Ou os que creem melhor, né? Mas com mais fidelidade, né? Não fica deixando para a última hora, né? Pior que até da nossa família tem gente deixando para a última hora. Não, deixa. Eu vou para a prorrogação. Infelizmente, né? A gente fica chateado, mas dói o coração lembrar, né? Mas tem gente que deixa para a última hora. Verdade. Você pode falar, pode berrar, pode botar aquela bazuga, como é que é aquela dos campos de futebol? Como é que é o nome? Corneta? Zombo. Como é que é o nome? Do cara não adianta, filho. É só Deus. Coisa que só Deus, tá bom? Então vou encerrar aqui a gravação. Quem vai orar para agradecer? Eu já fiz a marmita, servi os pratos, botei o docinho do lado, vocês almoçaram, jantaram, né? Espiritualmente. Agora, por favor, quem é que lava os pratos, tira a mesa. Para eu não fazer tudo sozinho. Vamos lá, orar e agradecer. Alguém ora aí para nós, né? Pastor Jones. Eu estou passando aí para o irmão aí, né? O meu orador maior está. Eu passo para o irmão que sentiu no coração aí. Ore e agradeça. Se você foi. Esse é o seu like. Orar aqui agradecendo. Se você foi edificado por essa aula, se aprendeu alguma coisa, amém. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se não gostou, compartilhe com seus inimigos. Mas faça uma oração, dê o seu like. Isso aí. Tá bom? Ninguém vai orar? Então, Ninguém vai orar, mano? Eu vou lavar o prato, então. Tirar a mesa. Senão, eu oro, então, mas alguém, né? Nossa, Deus, gente. Olha, se fosse para ganhar mais um galardão lá no céu orando. Gente. Vocês iam perder, eu ia ganhar mais um. Eu já ganhei. Alguém acho que sentiu aí de orar, alguém sentiu no coração. Né? Desse acanhamento, vamos lá. Então tá bom, eu vou orar então. Tá bom, vou orar. Aí. Bom, glória a Deus. É só porque o pastor Lucas falou, tá vendo, se depender, não sei o que, de orar para alguma coisa que você falou agora eu não peguei. Falou em não ser chamado e não ser levado, eu tenho que fazer o que tá mandando. Tá bom, manda. Tá brincando. Querido Deus, nosso Pai, amado Senhor dos Exércitos, nosso Senhor Deus da paz, Deus da cura, queremos aqui agradecer, Senhor, por mais essa aula, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas nossas vidas, pelas vidas das nossas famílias, dos nossos amigos, Senhor, por nos dar força todos os dias, Senhor, porque o Senhor conhece cada desafio que cada um de nós passamos, Senhor, seja no âmbito físico, espiritual, mental, Senhor, o Senhor sabe o que a gente está passando, mas nós não queremos nos desapegar de Ti, Pai. O Senhor é a nossa fortaleza, como diz o Salmo, é o nosso baluarte, é o escudo para as nossas vidas, nossas almas, confiamos em Ti plenamente, mesmo que em situações a gente sinta determinadas frustrações, ansiedade, angústia, mas nada disso é mais forte do que o Teu poder, Senhor, para nos aliviar, para nos dar o refrigério que tanto precisamos, Senhor, durante todos os dias, Senhor, de nossas vidas, principalmente nesses tempos agora em que estamos vivendo, nós que fomos despertados, porque o Senhor nos chamou através do Teu Espírito Santo para nos dar o entendimento dos tempos em que estamos vivendo. Nos sentimos muito honrados, porque somos uma minoria escolhida por Deus e temos o dever de cumprir a Tua palavra, Senhor, de cumprir o Teu propósito, tanto nas nossas vidas, como nas vidas daqueles que ainda não creem, Senhor, naquilo que está por vir, que é a Tua palavra. Eu agradeço, Senhor, por essa aula aqui com os irmãos que estão sempre unidos, por tudo que foi aprendido aqui, por tudo que foi revelado, e por todas as aulas que ainda hão de vir, e que aqueles irmãos que estão escutando e que vão escutar essa aula, que todos possam receber a Tua bênção, que a Tua graça verdadeiramente possa nos bastar, que não sejam apenas palavras, Senhor, que a gente possa sentir verdadeiramente tudo que a Tua palavra revela, que tudo possa ser sentido em nossos corações, que possamos viver realmente da Tua graça, que possamos presenciar a Tua glória com os nossos próprios olhos, seja aonde quer que nós estejamos, Senhor, passando pelo que estejamos passando, que a gente nunca desanime de procurar a Tua presença, porque pior seria para nós se o Senhor se afastasse de nós. Eu clamo para que os Teus olhos estejam voltados para todos nós aqui neste momento, para as nossas famílias, para as nossas casas, Senhor,
que o Senhor do alto, aí do teu trono celestial, nosso Deus, possa enviar os teus anjos e que eles acampem em torno de nós, porque queremos estar, Senhor, sobre o teu poderoso amparo. Queremos ser encobertos, Senhor, pelas tuas asas. Assim estaremos verdadeiramente blindados contra todo e qualquer mal, Senhor, físico, espiritual, mental. Não há nada maior do que o poder do Senhor, meu Deus amado. Eu clamo para que o Senhor nos proteja nesse tempo que há de vir, Senhor. Que o Senhor esteja verdadeiramente intercedendo por nossas vidas, nos trazendo as orientações, as estratégias, Senhor, os conselhos que vêm do Senhor, que são mais valiosos do que qualquer coisa neste mundo, e que os nossos ouvidos não fiquem tampados, Senhor, quando o Senhor vier falar conosco. Por isso eu agradeço, Senhor, eu peço e clamo pela tua presença todos os dias aqui em nossas vidas, que o Senhor abençoe a nossa noite de hoje, que o Senhor nos traga paz, que o Senhor nos traga entendimento, que o Senhor também nos fortaleça fisicamente, Senhor. Sim, meu Pai, o Senhor sabe, nossos corpos são o templo do Teu Espírito, e também precisamos fazer as nossas coisas aqui na terra para glorificar o Senhor. Por isso eu peço a Tua energia, Senhor, inesgotável, a energia do nosso Deus que nunca acaba, uma energia fortalecedora em nossas mentes, Senhor, em nossos corações, em nosso corpo físico, em nossas almas, porque é o Senhor quem restaura o nosso ser, meu Pai. Guarda as nossas almas, ilumina os nossos olhos, Senhor, do sono da morte. Restaura todas as nossas forças no nosso mais íntimo ser, Senhor, lá dentro de nós, que o Senhor ali também possa habitar com o Teu poder. Muito obrigado, Senhor, me perdoa se a minha oração ficou confusa, Senhor, mas eu levo essa oração a Ti para dizer o quanto eu amo, Senhor, mesmo com as dificuldades e às vezes os desânimos que nós passamos, mas que o Senhor seja o nosso verdadeiro ânimo, que a Tua alegria, Senhor, seja instaurada em nossos corações, porque somente assim poderemos ter nossa força de continuar no Teu caminho, Senhor, buscando a Tua presença. E se for a Tua vontade, Senhor, estarmos juntos e reunidos muito breve, quando o Teu reino for instaurado neste mundo, que é o que mais nós desejamos, estar presente no reino do nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, tomando conta de toda essa humanidade e colocando este mundo verdadeiramente da forma que ele deve ser. Senhor, é o que eu Te peço agora e agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Vou parar a gravação aqui. Agora está na hora do recreio patrocinado pela irmã Lê, que ela vai exibir o vídeo. Eu não mandei o vídeo para ela, né?